15, versículo de 1 a 5. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Vamos recitar essa frase aí, essa última frase: sem mim nada podeis fazer. Vamos lá? Sem mim nada podeis fazer. Esse eu quero meditando nesse tema, né? Ajustando o foco. Quero falar hoje de Jesus como a fonte da nossa espiritualidade. Semana passada estudamos algumas questões que nos trazem até confusão, e nós, como cristãos, podemos até vivenciar uma experiência na busca, né, de estarmos elevando a nossa espiritualidade, crescendo espiritualmente, vivendo de fato um momento, né, de elevo espiritual. Nós podemos estar no caminho contrário àquilo que realmente Deus, né, espera de nós nessa busca. E aí, nós temos aqui nesse texto, né, uma metáfora que nos mostra que Jesus, de fato, é essa fonte da nossa espiritualidade. Ou seja, o nosso foco precisa estar em Jesus. Então, nós não podemos simplesmente vir na igreja, né, na busca da espiritualidade por causa de programas. E a gente pode pensar, né, nessas questões que nós meditamos semana passada, atividades, questões de conhecimento doutrinário, tarefas, né? Às vezes a pessoa está na igreja e fala assim: não estou animado para estar na igreja, não tenho nada para fazer, né? Estou indo para a igreja, vou ficar sentado no banco, né? Isso me causa desânimo. Ou seja, a atividade, a tarefa é a motivação para estar aqui na igreja. Então a gente percebe, irmãos, que muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos com o foco correto. Né? O fato de conhecer muito também não significa que nós estamos elevados espiritualmente, porque pode ser só uma questão de conhecimento intelectual. O exercício da nossa mente é capaz de memorizar, de decorar e etc. Né? Programas, né? Às vezes nós ficamos focados até como igreja, né, irmãos? Criar atividade para atrair as pessoas. Esse é um risco muito grande, porque se nós, né, ficarmos focados em criar atividade para atrair as pessoas, nós vamos ter que alimentar essas pessoas com atividades. Percebe, irmãos? Então, se a pessoa for focada em Cristo, se ela tomar uma decisão e buscar viver a vida focada em Cristo, se Cristo se tornar o centro da sua vida, aí sim vai haver diferença, vai haver transformação, vai haver uma motivação correta e devida. E aí esse texto, irmão, nos traz com muita clareza que Jesus, ele é a fonte do nosso desenvolvimento espiritual. Jesus é a fonte onde nós podemos nos abastecer e vivermos de fato uma espiritualidade segundo a vontade de Deus. E aí ele vai usar aqui nessa metáfora algumas figuras, irmãos, que representam, né? Uma que é o lavrador,
O labrador representa a pessoa de Deus, aquele que planta, aquele que coloca, aquele que cultiva, aquele que vai remover, né, as pragas, cuidar para dar saúde àquela planta. Jesus vai dizer que ele é a própria planta, ele é a videira, ele é que produz aquilo que os galhos precisam para frutificar. O que Deus espera, irmãos, é que nós, cada um de nós, possamos produzir alguma coisa em prol do reino, em prol do desenvolvimento do reino, em prol da edificação da igreja, que a igreja seja produtiva de alguma forma. Então, se nós entendemos, irmãos, que em Cristo nós precisamos ser produtivos, nós vamos estar começando a focar devidamente. Nós não estamos na igreja simplesmente para ser alimentado, né? Muitas vezes a pessoa, vou lá na igreja, né? Talvez a palavra que o pastor vai dizer vai me trazer algum tipo de elevo espiritual, algum tipo de edificação. Será que o foco de fato é esse, irmãos? Ou eu devo estar aqui para adorar a Deus e pensar que esse momento vai me elevar espiritualmente? Independente da palavra, que pastor que vem hoje? Quem é que vai pregar? Quantas vezes nós estamos... Quem é que vai pregar nesse culto? Quem é que vai trazer a palavra? Quem é que vai dirigir o louvor? Quem é que vai estar? Então o foco está errado, distorcido. Nós não estamos conseguindo vislumbrar e visualizar nitidamente aquilo que Deus espera de nós como igreja. Quando isso acontece, irmãos, isso atrapalha também o nosso desenvolvimento enquanto corpo espiritual de Cristo na face da terra. E ele vai nos comparar, irmãos, como os galhos, como os ramos, né? Que deve estar conectado ali ao tronco, que é o Senhor Jesus, né? Que está na raiz ali, fortalecendo cada galho, para que esses galhos possam produzir. Então ele vai dizer, sem mim não é possível produzir. E ele vai dizer, irmãos, que o galho que não está frutificando, ele em determinado momento será cortado, mas aquele que está produzindo será limpo. A limpeza, irmão, geralmente, às vezes, ela é dolorosa, né? Ela não é algo fácil. Quem cuida de planta sabe muito bem, ele vai ter que usar ali uma tesoura, vai ter que usar alguma ferramenta, né? Para estar tratando daquela planta. A árvore continua viva. Você tira um galho, irmãos, ela produz outro. Certo? Então, nesse processo, Deus está envolvido e Jesus é a própria fonte que pode gerar em nós produtividade. E aí, se nós entendermos isso, irmãos, e colocarmos Jesus no centro da nossa vida, se nós focarmos em Cristo, ao invés de focarmos no programa, ao invés de focarmos na regra, ao invés de focarmos na palavra que vai ser trazida hoje, ao invés de focarmos se estivermos fazendo ou não alguma tarefa, né? Eu preciso estar envolvido em alguma coisa para ser motivado a estar na igreja. Então nós estamos com foco errado. Há um texto bastante significativo, irmãos, eu gostaria que você abrisse, voltasse lá em Gênesis, capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Vou ler só esse versículo, mas esse texto, depois que você quiser dar uma lida, esse texto é o momento em que Jacó abençoa os seus filhos, né? Prestes a partir, ele está com os filhos ali, ele traz uma bênção especial a eles. E isso era bastante significativo naquela época, irmãos, que aquilo que o pai, né, ele declarava era algo que certamente
iria acontecer e ocorrer. Os filhos ficavam muito preocupados com isso, nesse momento em que o pai ia declarar uma bênção. Era levado muito a sério essas questões. E aí Jacó chama os seus filhos, né? E aí traz a bênção. Alguns não saíram muito satisfeitos ali da presença dele, mas tiveram ali da parte dele aquilo que o Senhor tinha como projeto para cada um deles. Sobre José, ele diz assim, José, versículo 22, é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. O que significa ser frutífero, irmãos? O que na sua concepção significa ser frutífero? Ser frutífero é ser produtivo. É produzir aquilo pelo qual ele existe. E aqui nós vimos que José recebe a bênção de Jacó, dizendo que José era um ramo frutífero junto à fonte. Nós sabemos que a água é captada pela raiz, né, irmãos? E o tronco leva aquilo que os galhos precisam. Vida, seiva, vem pelo tronco e chega até os galhos. Mas é interessante que ele vai dizer, né, que José está junto à fonte. Nós pensamos que essa fonte aqui é o próprio lavrador que Jesus fala no versículo, no capítulo 15, né? Que o próprio lavrador também é a fonte de vida. E José era esse ramo considerado frutífero. A gente vê na história de José, irmãos, que para ser frutífero você não está isento de dificuldades, de empecilhos, de problemas. Então José, apesar das circunstâncias e da adversidade, ele pôde produzir. E aí nós podemos também analisar que José produziu em duas áreas e dimensões importantíssimas. Uma, que é a questão espiritual, né? Nós estamos falando de espiritualidade. A Bíblia mostra que na história de José, tudo aquilo que ele passou, né? A venda dos seus próprios irmãos, ir para um local como escravo, né? A Bíblia nos mostra que José nunca deixou de servir ao Senhor. Nunca deixou, irmãos, de fugir do pecado. Então José, independente daquela luta, daquela dificuldade, ele estava vivendo a sua espiritualidade, irmãos. Ele estava vivendo. Então nós não podemos estar condicionados às circunstâncias. Nós precisamos viver aquilo que Deus espera. Se Jesus for o centro da nossa vida, as adversidades não serão um empecilho. A distância, o problema, a falta, a escassez. José estava frutificando espiritualmente. Então, se a nossa espiritualidade não estiver focada em Jesus, as condições, as circunstâncias provavelmente nos afetarão. Mas se Jesus for essa fonte, for o centro, se o nosso foco estiver nele, será simplesmente mais um desafio, mais uma prova que será superada, que será vencida, porque Jesus é o centro, Jesus é a fonte. Mas José também produziu, irmãos, no reino físico, né? Os irmãos, ao ir para o Egito, se deparar com José, depois que ele se revela, né? Os irmãos ficam ali temerosos, e agora o que vai ser de nós? José, né, vai nos punir, José vai se vingar de nós. Ele disse, não, queridos, fiquem tranquilos, Deus já tratou no meu coração, vocês estão perdoados. Hoje eu sei que o fato de Deus realizar isso através de mim, conservar a minha vida, né? Tudo que aconteceu é para a bênção do nosso povo, é para a bênção da nossa família, é para a conservação desse povo. Ele pôde entender, irmãos, que até as adversidades e os problemas estavam todos eles no plano de Deus. Ah, querido, se Jesus se tornar a tônica da nossa vida, o foco, se Jesus se tornar o centro de nossa vida, nós estaremos encarando a vida e as adversidades, as lutas
acreditando na sua palavra. Domingo nós meditamos bem sobre isso, né, irmãos? Aquele que ouve e pratica a minha palavra é como alguém que está firmado sobre a rocha. As adversidades virão, irmãos. Os problemas virão. Nós estamos aí para lutar. Jesus, ele não nos enganou. Se falamos muito, se fala muito, né? Se falou muito, nem sei se hoje se fala muito, mas há um questionamento sobre o evangelho da prosperidade. Prosperidade, irmãos, é Deus em nossas vidas. Mas se falou muito sobre essa questão, irmãos, né? Que gera muita polêmica no meio, né, das pessoas, no nosso meio evangélico, discussões diversas, né? Jesus, irmãos, ele simplesmente conscientizou: no mundo vocês terão aflição, mas estejam animados, porque eu sou vitorioso. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos vitoriosos com Ele. Apesar das lutas, apesar das adversidades, Jesus espera que a gente frutifique, que a gente produza no seu reino. Produza espiritualidade, né? José pode ser considerado, né? Ele foi sinalizado, alguém sinalizou: tem alguém lá na cadeia. Por quê? Porque teve um tempo com ele. Então ele produziu isso, né? Ele atraiu olhares, ele produziu esse sentimento a alguém diferente ali, que pode ajudá-lo, que pode fazer alguma coisa pelo Senhor, porque ele estava vivendo uma espiritualidade sincera, conforme a vontade de Deus. E ele produziu espiritualidade e produziu frutos também no campo físico. Bênção, até mesmo prosperidade. Prosperidade, né, financeira faz parte, irmãos. Isso só não pode ser a tônica, só não pode ser o centro da nossa vida. Tem que estar em segundo plano. Primeiro, Deus acima de todas as coisas. Primeiramente Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Crer nessas verdades, absorver essas verdades e praticar essas verdades fará toda a diferença. Então, o que Deus espera de nós, irmãos, como igreja? Sejamos frutíferos, sejamos produtivos no reino de Deus e possamos viver para Ele e viver para a glória dele. Agora, irmãos, uma coisa muito importante que a igreja, você que está aqui hoje, precisa entender. Quando Jesus fala, está em mim, que nós não podemos confundir que a gente simplesmente, eu estou em Cristo, não é uma mera declaração. Nós precisamos evidenciar. E aí, irmãos, nós podemos também nos confundir, né, que hoje nós temos uma questão da igreja enquanto templo, enquanto atividade, enquanto um organismo vivo, que nós não necessitamos de estar nesse lugar para estarmos em Cristo. Eu posso ter Cristo na minha casa, eu posso ter Cristo no meu quarto. Querido, isso é um fato quando você pode ter o seu momento a sós com Deus, mas ter Jesus sem ter a igreja é um equívoco, que muita gente está vivendo hoje. Um equívoco, porque Jesus disse que a igreja é o seu corpo. É o corpo. Então, o membro, para receber vida, ele precisa estar conectado ao corpo. E essa união, essa unidade é que faz toda a diferença. Nós, enquanto corpo de Cristo, irmãos, que é um organismo vivo e atuante na face da terra, nós precisamos estar vivenciando o ser igreja, que é corresponder àquilo que Deus espera de nós. Não há vida fora do corpo de Cristo. Não há. Porque a vida, né, gostamos de lembrar, quando Moisés explica, né, que a vida está no sangue. E o sangue só pode chegar a um outro membro se esse membro estiver conectado ao corpo.
Então, queridos, sobrenaturalmente, nós somos o corpo de Cristo, para que Ele possa agir nesse tempo. Jesus está em plena atividade no mundo, através da sua igreja. Então, você, que é parte disso, precisa compreender isso. E essa confusão tem levado muitas pessoas a não estar comprometida com as atividades da igreja local, da igreja de Cristo na face da terra. Essa confusão tem gerado dificuldade à igreja e a Jesus agir sobrenaturalmente nesse tempo. Então isso é muito importante. Aquele que está em mim produzirá muito fruto. Está em Cristo é você ser igreja. E como igreja, nós nos tornamos interdependentes um do outro, certo? A mão precisa do braço, o braço precisa do antebraço, precisa do tronco, precisa. Cada membro é importante no corpo. E como membro, nós nos tornamos interdependentes uns dos outros. Amém, irmãos? Então, se você quer ser produtivo, precisa estar conectado à fonte que é Jesus. E Jesus, ele age nesse tempo sobrenaturalmente através da sua igreja. Se você compreende, irmãos, que é a igreja de Cristo atuante nessa terra, seja de fato atuante e seja produtivo para a glória de Deus. E a sua espiritualidade não venha depender de simplesmente um programa atrativo, gostoso, atraente, né? uma bagagem de conhecimento. Há muitas pessoas, irmãos, extremamente espiritual, com pouquíssimo conhecimento intelectual. Quantas pessoas vivenciando essa experiência? Então não depende dessas coisas, não depende de emoção, né? Depende de compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, que você possa ser um membro atuante e produtivo no reino de Deus. Foque em Jesus. Se você focar em coisas, você dependerá sempre dessas coisas para você se sentir um pouco melhor espiritualmente. Mas se Cristo for o centro da sua vida, você produzirá muito mais e será pleno espiritualmente muito mais. E tudo isso que nós falamos fazem parte, tá, irmãos? O seu TSD, estudo bíblico, a oração, mas você precisa entender quem você é como corpo de Cristo na face da terra. Amém? Vamos orar?